pessoal, hoje a nossa disciplina será Artes, tá? O capítulo 4, com o conteúdo Instrumentos Musicais. Olha a imagem. Então, existe no mundo muitos instrumentos musicais. Então, nós vamos conhecer alguns, as origens de alguns, tá? Então, vamos dar continuidade? Olha essa imagem. Você reconhece algum desses instrumentos? Você sabe o nome de algum deles? Tenho certeza que sabe. Muito bem, galerinha. Então, vamos dar continuidade? O som nos instrumentos musicais. Os primeiros sons que despertaram a curiosidade do ser humano foram as sonoridades vindas da natureza, como o canto dos pássaros, o estrondo dos trovões, o barulho da chuva. Então, antigamente, antes de surgirem os primeiros instrumentos musicais, o ser humano, ele observava os sons, sonoridades eram os sons, e os únicos sons que vinham era da natureza. Eles ficavam observando o canto de um pássaro. Vocês já ouviram o canto do pássaro? Não é lindo, gente? Os estrondos dos trovões, esse todo mundo já ouviu, né? E o barulho da chuva, que também todo mundo sabe como é que é. Então, os primeiros sons, o ser humano observou da natureza. Então, vamos dar continuidade aos instrumentos musicais, que eles são classificados em 3 categorias: o sopro, a percussão e as cordas. O sopro, essa imagenzinha do meio, que precisa do ar para sair o som. A percussão, que pode ser bater, pode ser raspar, pode ser sacudir. Tudo isso são instrumentos de percussão, que é o meninozinho com o tambor. E nas cordas, é esse meninozinho no violão. Então, vamos agora aprender cada um separadamente os instrumentos de corda. Instrumentos de cordas são instrumentos musicais cuja fonte primária de som é a vibração de uma corda tensionada quando beliscada, percutida ou friccionada. Olha só, porque quando você vai aprender o violão, você aperta, você belisca. Então, são as maneiras que se faz para sair o som dos instrumentos musicais. Agora, os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro ou instrumento de vento são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. Ou seja, precisa do ar ou do vento para funcionar. Aí, esse instrumento musical é um trombone. Ele funciona de acordo com o ar que você sopra dentro do instrumento musical. Aí ecoa o som do instrumento musical através do seu ar. Agora são os instrumentos de percussão. Instrumento de percussão é um instrumento musical cujo som é obtido através do impacto de uma raspagem ou uma agitação com auxílio de baquetas. Baquetas popularmente é chamada essas 2 varinhas e 2 pauzinhos que batem na bateria, que bate no pandeiro. Então, aquela varetinha, o nome dela correta na música é baquetas, certo? E precisa bater, raspar ou precisa de uma agitação, sacudir, ok? Agora vamos aprender sobre o piano. O piano é um instrumento de cordas e percussão para criar as sonoridades. Esse instrumento ele foi apresentado pela primeira vez no ano de 1711 por seu inventor, o italiano Bartolomeu Cristofori.
Então, aí é a imagem de um piano. O violino. O violino, aparentemente, para quem não entende muito, ele parece com o violão, mas há muitas diferenças ao formato de um violino. O violino é o mais agudo dos instrumentos de corda. Ele foi inventado pelo italiano Gaspar di Salon entre as décadas de 1590 e 1610. Olha, as características dele, a aparência dele, parece com o violão, mas o violão é um instrumento e o violino é outro instrumento. O violão, olha aqui, ó, o violão. O violão é um instrumento de corda muito popular no Brasil. A origem do violão tem mais de 2.000 anos na história da humanidade e tem origem da cultura árabe. O violão, olha só. Eu, particularmente, galerinha, acho lindo quem sabe tocar violão. Agora, vamos aprender observe essa imagem. É a pantagombe. Pantagombe é esse instrumento musical que não é muito conhecido pra gente. Mas a pantagombe é um instrumento percutivo que foi criado no estado de Minas Gerais. Ele é composto de uma caixa fechada que contém contas. O que são contas? São as espécies de sementes em seu interior. Ao balançar a caixa, as contas batem nas paredes da caixa, criando a sonoridade, ou seja, criando o som. Esse pantagombe é conhecido mais no estado de Minas Gerais. Lá tem a festa do Congo, as festas religiosas, e eles usam muito esse instrumento musical. Para nós aqui ele não é muito conhecido, ok? Mas é um instrumento musical brasileiro. Agora que aprendemos, vamos para a nossa proposta de atividades. Responda o livro de artes às seguintes páginas: 27, 28 e 30 a 32. Entrega da atividade dia 2/10, tá? Na próxima sexta-feira, galera. Então, tenha um final de semana maravilhoso. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem, moçada.